Boa noite para aqueles que estão nos vendo através dessa live. É que quando nós sabemos do que vem acontecendo, ocorrendo no nosso país e também no mundo todo, e nós continuamos nessa divulgação na Palavra de Deus, hoje intitulado Culto de Oração, nós agradecemos àqueles que estão ouvindo, vendo este culto e apreciando então o que Deus nos oferece através dessa live, que é a palavra dele. E essa divulgação, ela continua acontecendo porque as boas novas de salvação a todos não pode deixar de ser falada. E também não pode deixar de ser vista, não pode deixar de ser entendida, principalmente entendida como Deus opera na vida daquele que vive no mundo. E nós sabemos que Deus tem agido de uma forma graciosa, mesmo com todos os problemas que temos assistido, sentido, acima de tudo. E nós vemos que, nesta noite, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Já foi aqui falado muitas coisas, principalmente na oração. A oração, ela é o fato de que é a maneira que o ser humano, através da sua vida, uma oração bem simplificada, a oração que é feita do ser para o ser espiritual também, nós vemos que ela tem uma necessidade de ser uma oração, além de ser fervorosa, a oração ela tem que ser entendida como é a maneira de se falar com Deus, de uma maneira que não fira os ouvidos de Deus, para que Ele possa nos agraciar com as bênçãos que principalmente todos nós esperamos no nosso dia a dia. E nós vamos ler um texto, vamos orar, como aqui já foi feito a oração pelos enfermos que se encontram no momento, e nós vemos que esta é a forma de nós pedirmos algo a Deus, quando na verdade Deus já sabe. Mas só que Ele quer também o nosso entendimento, que nós temos que chegar a Ele de uma maneira clara, objetiva, e o nosso coração tem que estar ligado expressamente a Deus para que haja uma comunicação do ser e Deus. Sem essa comunicação, sem esse entendimento do porquê eu falo com Deus, nós vemos que vamos orar muitas das vezes em vão. E para isso nós temos essa palavra que nós vamos aqui ditar nesse momento. Quero também agradecer a Eglantine, neste momento, que está, nossa conhecida, que está lá em Rio Grande do Norte, e sabemos que ela está sempre assistindo, participando do culto que acontece aqui nessa agência de Deus. E nós vamos aqui ler um texto que se encontra em Tiago 4, 9 e 10, que ele nos fala sobre o que vem acontecendo no mundo, não uma parte do mundo, mas em todo o mundo. E diz que a palavra de Deus diz o seguinte: entristeçam-se, lamente-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 9, 10. Oremos nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de trazer a sua palavra àquele que estão nos ouvindo nesta hora através dessa live, como já dissemos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, nesse momento, na tua agência,
transferindo, Senhor Deus, a Tua palavra àquele que estão, Senhor Deus, nos vendo e nos ouvindo. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto já aconteceu anteriormente através do pastor Roberto, através da irmã Glória, quando aqui, Senhor Deus, fez petições pelaqueles que se encontram enfermos. E nós não podemos fazer de outra maneira, endossando tudo aquilo que aqui já foi feito. Muito obrigado, Senhor Deus, e nos ajude nesse momento a trazer aquilo que é da Tua palavra para os nossos corações. Amém. E como dissemos, irmãos, amigo que porventura também possa estar assistindo juntamente com seus familiares, a palavra de Deus, ela tem uma veracidade muito grande, mas para que essa veracidade ela seja entendida, é preciso buscar a face de Deus através da sua palavra, através do conhecimento da sua palavra, que quando nós oramos a Deus, obedecendo a Deus para fazer nossas preces, nossos pedidos, nossas petições, nós estamos entendendo por que fazemos essas petições. E não foi assim diferente com o povo diante de nós. Nós seguimos esse exemplo porque faz parte da nossa convivência hoje, num mundo também tenebroso, num mundo que está hoje trazendo grande risco para a humanidade. Mas nós vemos que, quando nós lembramos desse povo lá atrás, que houve aquela repreensão de Deus, que pôs do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construir um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar as suas vidas ao Senhor. Por que edificar suas vidas ao Senhor? Porque não é de qualquer maneira que nós nos expressamos para esse Deus. Nós vemos o caos acontecendo no mundo todo. E se nós perguntarmos se todos acreditam em Deus, nós vemos uma população imensa que se diz acreditar em Deus. Mas é um perigo, porque eles podem ser, muitas das vezes, enganados pelo seu próprio ego. Porque quando Deus fala, como falou naquele povo, Ele disse o seguinte: se o meu povo se humilhar e orar, e nós não vemos nesse momento nenhuma humilhação em muitas das vezes nas pessoas que se diz acreditar em Deus. Olha só a expressão dessa palavra: se o meu povo se humilhar e orar. É um povo que se humilha, tem noção da sua fragilidade. Mas nós vemos hoje em dia pessoas fortes, pessoas robustas, pessoas que parece até que é um gigante. Mas só que é o seguinte: diante de Deus, temos que nos tornar frágil, pequeno, humilde, amoroso, diante de Deus, para que Ele possa nos exaltar, para que a glória dEle cresça através daquilo que eu, na minha pequenez, estou diante dEle, pedindo em oração: Senhor, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos ajude, Senhor Deus, a sair e a passar por esse deserto sem nenhuma mancha. E isto aí é que nos faz entender por que nós dizemos assim, que oramos ao falar com Deus. Mas essa fala, ela é diferente. É uma fala que Deus vai nos entender quando nós nos humilhamos, quando nós saímos da nossa grandeza, entre aspas aqui, que nós não somos grandes em nada, mas da nossa grandeza e vimos para a nossa fragilidade, a nossa humildade. Porque Ele falou: um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade e reconhece a sua soberania de Deus.
Não adianta ter recurso, ter um grande exército e deter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Lembremos o que aconteceu com o Egito. Deus é o Todo-Poderoso. Como lemos em Tiago 4, 9 e 10, entristeça-se. Olha a humanidade que nós estamos vendo ao nosso redor, triste, temeroso, ouvindo atrocidades diretamente à nossa mente, praticamente, se você não tiver uma boa colocação mental, espiritual acima de tudo, a pessoa enlouquece dentro do seu próprio lar. É tanto agressividade, é tanto as coisas vêm, e então se não tivermos um bom preparo para aguentar essa força, essa situação que tem apresentado, como a irmã Glória aqui falou, quando as portas da igreja do templo estará aberta? Quando? Temos uma data? Mas graças a Deus que Deus deu esse escape para que a sua palavra continue através do seu povo, sendo anunciada de uma forma que, por incrível que pareça, com os maiores sucessos. O povo precisa de entender. Esse caos que foi mundial é para que a humanidade abra seus olhos para do que pode vir ainda mais forte. Estejamos nós preparados para aguentar. Nós, como povo de Deus, ele fala aqui bem claro: se o meu povo se humilhar e orar, aí ele diz, porque um povo que se humilha diante de Deus, ele é exaltado. Exaltado sabe por quem? Pelo próprio Deus. Porque nós estamos aqui com um objetivo único de ser instrumento nas mãos de Deus, para que a população que nos ouve possa entender que ele tem um escape. Um escape é acreditar em Deus, acima de tudo, perceber do que Deus exige dele para que ele esteja num caminho reto e sincero diante de Deus, para que cada palavra que nós dirigimos ao nosso Deus através da oração, ela seja ouvida de uma maneira diferente daquelas que pode ser ouvida e ser deixada de lado. E que as nossas orações, ao nós fazermos a cada dia, a cada instante, ela possa ter um significado muito grande para essa humanidade que se encontra perdido neste mundo. Porque Deus, quando nos ouve, a graça dele nos chega a nós, mas chega também àquele que foi objetivado pela nossa oração, que foi dirigida por nós. Porque quando nós pedimos oração por alguém, Deus nos ouve, o atendimento é rápido, mas está dependendo de nós. Como está a vida de cada um que quer se achegar a Deus? É preciso que ele tenha essa diferença. Se humilhar. Para orar, precisa se humilhar diante de Deus. Se o meu povo buscar a minha face e ter um maior relacionamento com ele, buscar é se esforçar, é ter iniciativa, é um povo que crê no Senhor, não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Mas para isso, é preciso que acredite nesse Deus. É preciso que acredite, confie e o aceite como seu protetor, que o aceite como seu dirigente.
Mas nós vemos que hoje as pessoas estão se perdendo. Mas nessa hora, há coisas que nós temos visto no nosso dia a dia, é as pessoas aflitas, as pessoas vivendo em termos de aflição, porque estão vendo e ouvindo todos os dias coisas que ninguém gostaria de ver. Infelizmente é assim. A palavra é pandemia. A mídia, a reportagem toda só falam isso. E o nosso tempo de alegria, nosso tempo de felicidade, um se abraçando, se apertando suas mãos. Mas Deus muda isso, e eu vou aqui relatar algo. Individualmente, acima de tudo, Deus te dá um conforto, acima de tudo que aconteça. Como Ele opera nessa situação para te dar o conforto? É acreditar, confiar e saber que Ele é Deus. E Deus, Ele é aquele que age no impossível. Aquilo que para nós é impossível, para Deus, não. Porque Ele pode tudo. Ele pode nos dar essa coisa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Foi dito isto para um povo antes de nós, mas hoje está sendo dito para cada um de nós que vivemos no momento atual. E com isso nós, nesta noite, que tivemos essa oportunidade de poder falar um texto bem conhecido da Bíblia, mas que a cada dia tem que estar em nossa mente, não é muito melhor do que uma mídia que vem julgando a nós todos os dias essas coisas pesadas. Ela faz, é uma responsabilidade dela, mas tinha que haver um meio bem mais blando para poder não aterrorizar as pessoas. Mas aquele que está seguro nas mãos de Deus, que acredita na bondade de Deus, que acredita na misericórdia de Deus, apesar dos casos que vêm ocorrendo, Ele nos dá um conforto e pode nos dar a paz, como Ele pode dar a cada um que está ouvindo nesta noite a alegria com todos esses problemas. Ele pode te dar a paz com todos os caos que está acontecendo. Sabe por quê? Porque se você tiver Jesus no coração, Ele é o príncipe da paz. E se Ele mora no coração daquele que um dia o recebeu com entendimento, com certeza, por piores problemas que possam ocorrer, Ele vai te dar esta paz. Porque a paz não sou eu que adquiro a paz está em mim porque eu tenho Jesus Cristo. Se você também tem Jesus Cristo, essa paz vai poder te dar tranquilidade e continuar sobrevivendo com todos esses acontecimentos que tem dado aí. Meus amados, a palavra de Deus, ela é o maior ensinamento para todos nós. Basta que nós procuremos aprender. Eu vou relatar mais uma vez esse versículo que está dizendo como você deve se comportar diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eu sou o povo de Deus, eu clamo pelo nome de Deus, se eu não me humilhar, se eu não falar com Deus através da minha oração, se eu não procurar buscar a face de Deus, se eu não procurar afastar dos maus caminhos,
eu estou mal. Eu estou mal porque ele não vai me dar a atenção que eu deveria ter. Mas se eu tenho esse objetivo de fazer todas essas buscas para cada dia afastar desses maus caminhos que estão em todos os nossos lugares que pisamos, porque ele diz, aí sim, se você fizer tudo isso, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e curo a sua terra. Esta é a palavra de Deus para cada um que se chama como povo de Deus. Se você se chama pelo povo de Deus, procure sair dos maus caminhos que nós estamos ao nosso redor. Como sair dos maus caminhos? Obedecendo a palavra de Deus. Não importa onde você esteja. Então, esse é o momento de nós orarmos a Deus, continuar orando a Deus com confiança, porque Ele vai, como aqui o pastor mencionou, o deserto. Hoje, isso é um verdadeiro deserto. Amedronta. Mas tenhamos confiança em Deus, que Ele vai nos dar esta paz, a alegria, e nos dar uma convivência, mesmo longe, mas muito perto dos nossos amigos e irmãos. Muito perto dos nossos amigos e irmãos. Se o meu povo se humilhar e orar, mais uma vez eu repito, ore, fale com Deus, mas através da condição que Ele colocou para cada um de nós. E nós vamos viver inteiramente na maior pandemia, mas vamos ter o sucesso, com certeza, porque nós sabemos falar com Deus, nós sabemos obedecer a Deus, apesar da nossa fragilidade. E Ele reconhece isso, porque Ele é um Deus amoroso, misericordioso e um Deus de sabedoria. É por isso que nós, mais uma vez, através dessa live, levamos essa palavra aos nossos amigos, irmãos, e aqueles também que estão vendo, por estar junto com um amigo, reconheça que você, se não tem Cristo no coração, este é o momento de você aceitar a Cristo e ver do que eu estou falando através da palavra de Deus. Se você torna-se povo de Deus, se humilhar, ser frágil e obedecer a Deus, com certeza a sua vida não tem lugar ruim. Tem os problemas? Sim, mas a sua vida será de felicidade, porque a nossa felicidade é garantida não só aqui, mas eternamente no céu com Jesus Cristo. Que Deus, nesta noite, possa continuar a nos orientar. E breve vamos estar juntos, porque como é bom nos abraçarmos, como é bom estar batendo papos um com o outro, mas para isso temos que esperar também a vontade de Deus. Somos obedientes, porque nós poderíamos aqui estar, sim, mas nós temos que obedecer também à ordem dos homens, porque nós estamos aqui na terra. Agora, na situação espiritual, é somente com Deus que nós obedecemos. E que Deus continue a nos guardar, nos livrar de todo mal. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Esperamos, Senhor Deus, que Tu tenha agido nesta forma, Senhor Deus, que Tu falaste ao nosso coração. E que aquele que ouviu a Tua palavra nesta noite possa sentir, Senhor Deus, que ele precisa viver, Senhor Deus, na Tua presença. E para isso é preciso mudar de vida, mudar de caminho, Senhor Deus. Mais uma vez te peço, perdoa os nossos pecados. É o que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o pastor.